Ok, muito bem. Como eu prometi para os irmãos, a gente, numa outra oportunidade, num domingo, nós continuaríamos um pouco mais sobre dispensações. E esse estudo eu comecei no dia 23/4, domingos atrás aí. E então nossa ideia é de falar um pouquinho mais sobre isso. Esse assunto é bem extenso. Eu confesso que quanto mais eu leio, mais eu quero falar coisas e aí eu vou reduzindo. Eu vou tentar fazer o máximo de resumo possível, porque até não precisamos falar tudo que eu li, né? Mas para dar uma resumida no assunto, para a gente entender um pouco mais sobre dispensações. Só para minha orientação, eu sei que a classe dos jovens está aqui hoje de manhã, e eles não estiveram na outra aula. Quem mais não esteve na minha primeira aula sobre dispensações, levanta a mão. Ok. Em algum momento, não vai dar para fazer uma recapitulação tudo, mas em algum momento eu vou estar repetindo algumas coisas, então eu acho que acaba ajudando, tá bom? Então o assunto aqui hoje é dispensações, as principais dispensações na Bíblia. Só um pouquinho, eu errei aqui, peraí, só um minuto. É que eu dividi, isso aqui eu já falei, né? Vou repetir alguma coisa, mas aqui, 14 de maio. Hoje a continuação, 14 de maio, sobre as dispensações. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da história dessa dispensação, e é uma informação que eu não dei na primeira aula, e acabei descobrindo ao ler mais sobre o dispensacionalismo. E os irmãos, aqueles que sabiam, tudo bem, mas acho que vocês vão se espantar com uma informação. Vocês conhecem quem é essa pessoa? Já ouviram falar? John Nelson Darby, 1800 a 1882. Vocês já ouviram dizer quem que é? Alguém conhece? Pode falar. Oi? Já leu o livro? Alguém sabe mais alguma coisa? Isso, exatamente. É um dos que fez parte, entre os outros irmãos, que eu não pus nomes aqui, não trouxe para cá agora, não precisava, mas é entre os irmãos que se reuniram lá na Inglaterra não, na Irlanda, eu acho, no Reino Unido, e organizaram uma forma de pensar diferente da igreja, que acabou sendo o início do movimento dos irmãos, que é o nosso movimento hoje, que a gente mais chama de casa de oração, às vezes de movimento dos irmãos, irmãos unidos, seja lá qual for ele. Esse movimento que nós estamos, iniciou-se com esses irmãos. Esse é um dos mais conhecidos da história da casa de oração, é John Nelson Darby. Ele é um pregador irlandês do Reino Unido. Aqui essa é outra informação, né? Os irmãos de Plymouth, que é o nome, acho que da cidade que tem lá no Reino Unido, né? Os irmãos de Plymouth, que é a casa de oração. Então, fundador, né, dos irmãos, eles tinham também essa colocação de irmãos exclusivistas, exclusivos. Aqui é o seguinte, ele é o pai moderno do dispensacionalismo. Quando eu falo pai moderno, é porque não foi com ele mesmo que começou, mas ele que disparou esse negócio de interpretar a Bíblia e olhar para as profecias bíblicas de um modo por dispensações. Então, começou com ele. Assim, na era mais moderna, porque tivemos isso numa forma mais sistemática, foi com ele, né? Já se falava nos primeiros séculos do início da igreja, de alguma forma, sobre eras e dispensações. Já se falava sobre isso. Quem também no momento do Darby, vocês veem aqui, 1800 e 1882, tem um homem também aqui muito conhecido nosso, pelo menos pelas Bíblias, que é o Scofield, a Bíblia com estudos e referências e comentários, né? Ele viveu de 843 a 1921. Então, vocês façam uma conta aqui, olha. Quando ele tinha uns 30 anos, esse irmão aqui já tinha os seus 73 anos. Essa é a diferença deles, tá? 43 anos de diferença. Mas, de qualquer forma, um pouco contemporâneo. Ele viveu os pensamentos dispensacionalistas que o Darby colocou em prática. Então, ele foi um grande que difundiu bastante nos Estados Unidos o estudo da Bíblia através de dispensações. Foi o Scofield. Eu acho que alguns de vocês têm a Bíblia
com anotações Scofield. É esse senhor aí, que aqui mesmo você vai encontrar anotações sobre dispensacionalismo. Vai estar aqui dentro, ok? Só para vocês, então, lembrarem disso. Falando um pouquinho dessa história, né? Vamos lá. Ainda nos primeiros séculos, algumas outras pessoas, como esse Larry Crutchfield, da Alemanha, ele era um escritor lá do primeiro século, do começo da igreja, e ele já falava no plano de Deus à humanidade através de eras e dispensações. E ele menciona lá nos seus escritos o que a gente chama de alguns aí de pais da igreja, os inícios dos líderes da igreja dos primeiros séculos. Justino, Irineu, Tertuliano, Metódios, Vitorino, eles também tinham essas ideias e estudaram a palavra de Deus de uma forma diferente, ou seja, dispensacionalista, de uma forma de dispensacionalismo. O Justino, por exemplo, ele dizia que existem 4 fases da raça humana dentro do programa de Deus. Então ele citou de Adão até Abraão, de Abraão até Moisés, de Moisés até Cristo, de Cristo até o estado eterno. Então ele já deu uma dividida no plano de Deus através dos séculos para com a humanidade, usando, né, Adão, Moisés, Cristo e final. O Irineu foi mais ou menos dessa forma, o de baixo aí. O Irineu, que viveu no século II, início do século II. Ele já chamou mesmo de dispensações, só que ele chamou de criação, do momento da criação do mundo até o dilúvio, do dilúvio até a lei, da lei até a vinda do evangelho de salvação, e do evangelho até o final, estado eterno. Já dá uma olhada de como Deus fez as coisas nessas fases, nesses períodos de dispensação. Eu só quis dar esse primeiro comentário para fixarmos algumas coisas. Primeiro, que o Darby foi o grande impulsionador do estudo e entendimento e interpretação bíblica através de setores de períodos ao longo da história, chamados dispensações. E o Darby é um dos nossos irmãos fundadores da Casa de Oração. E que eu me lembro, tenho mais de 50 anos de Casa de Oração, ninguém nunca pregou isso aqui para mim. Só que o início da Casa de Oração foi assim. E é interessante como a gente se perde um pouco no tempo e nas coisas, né? Agora, também não preciso achar que é um negócio de novidade. Todas as vezes que eu ouvi escatologia, né? Pregações sobre Apocalipse, pregações sobre o fim dos tempos, como que Deus está olhando isso, como Deus olha a igreja, já sempre me foi pregado dentro de um contexto de dispensacionalismo. Acho que não deram nome para a gente, assim, ó, isso é uma forma de ver por dispensações, como Deus opera com a gente na igreja. Então, só para ajudar a gente, todos que já conhecemos isso, né, que cremos na vinda do Senhor Jesus Cristo, primeiro no arrebatamento, que vem só nos ares, nós cremos que depois ele vai voltar a segunda vez, essa volta dele na segunda vinda sobre a terra, ele vai ser após a tribulação. Tudo isso foi nos ensinado durante esses longos anos de casa de oração, né? Depois da tribulação, Cristo volta, vem, termina a tribulação e entra num reino milenar, 1000 anos de reinado, antes de começar toda aquela outra faixa de eternidade, de novos céus e nova terra. A gente sempre foi ensinado isso. Eu estou só tentando colocar vocês, isso que vocês já aprenderam e eu também, que é assim que eles começaram a estudar, por causa das dispensações, que a gente estudou no outro domingo lá atrás e que hoje eu vou dar uma continuidade aqui, ok? Então, só para lembrar dessa história, que nosso movimento tem muito a ver, lá no seu início, com dispensacionalismo. Obviamente, depois isso multiplicou. Não é só o movimento dos irmãos que prega dispensacionalismo. Agora, tem muitas igrejas e muitos irmãos que não acreditam nessa forma, não querem ver dessa forma, criaram um outro jeito de ver a interpretação bíblica e as profecias de Deus, e realmente causam alguns problemas. No geral, na maioria das crenças evangélicas, cristãs, igreja, creem em dispensacionalismo. Mesmo que a denominação, às vezes, não crê em dispensacionalismo, existem vários irmãos, é dito que muitos irmãos, mesmo da dispensação, entendem que o correto é o formato dispensacionalista. Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando você vai para o outro sistema, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui um pouquinho, causa umas perguntas para nós sem resposta na Bíblia. Eu não vejo argumentação bíblica do sistema chamado teologia da substituição, por exemplo. É chamado aí, teologia da substituição. Quando você vai para a Bíblia,
Você não acha argumentação sólida sobre isso. No dispensacionalismo, nas dispensações, se encontra argumento sólido para tudo. Está tudo nos eixos. Então não há razão para eu crer em algo que não seja da forma dispensacionalista de crer, ok? Eu sei que pode ter ficado um pouquinho confuso, porque tem muita gente que não veio na primeira aula, e eu mostrei cada uma das dispensações, quais são elas e tudo mais, os períodos, né? Mas vamos lá. A definição, voltando, essa aqui eu dei na outra aula, mas só para refrescar um pouquinho, dispensação, então, uma definição que eu selecionei para ficar nessa, é uma administração distinta e identificável, quer dizer, você sabe o que está acontecendo naquele período, é identificável, no desenvolvimento do plano de Deus e propósitos para a história da humanidade, com base na revelação de Deus para com a humanidade, para com o homem. Em outras palavras, é um período de tempo que não é fixo. Isso eu também expliquei na primeira aula. Não é dizer assim, olha, tem aqui, vamos dividir a história da humanidade em 1.500 anos cada um, e cada 1.500 anos Deus fez alguma coisa. Não, não é por isso. Não é por tempo. Tá? É um período de tempo que Deus determina, que Deus manda parar, que Deus muda o assunto, que tem outra dispensação. Não é coisa humana. É tudo dito, escrito e revelado por Deus nas Sagradas Escrituras. O que os teólogos e os estudiosos da Bíblia fizeram e chegaram nessa forma de ver, chamada dispensacionalismo, fizeram, é olhar para o que está na revelação de Deus e falar assim, entendemos, essas coisas funcionam em períodos diferentes entre eles, um período menor, um período muito grande, um período futuro, um período que já foi. É dessa forma que a gente entende as dispensações, ok? As dispensações, como conteúdo básico, tem uma administração, quer dizer, alguém tem que cuidar de alguma coisa que Deus mandou naquele período. É um período de tempo, sempre vai ter, pequeno ou diferente, grande, etc. Tem uma responsabilidade colocada sobre o homem, sobre a humanidade, fazer isso. Lá no período quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele falou assim, olha, agora vocês multiplicarem e enchei a terra. Era isso, uma das coisas. Tem uma responsabilidade, tem uma pessoa central, no caso da primeira dispensação, lá na inocência ainda, Adão e Eva, a dispensação era Adão, era a pessoa central. Existe uma revelação divina sobre o ser humano, existe um teste, quer dizer, vocês têm que seguir aquela responsabilidade, e geralmente todas elas tiveram fracassos em conferir e fazer aquela responsabilidade que Deus queria, ou seja, falharam no teste. Por falhar no teste, vem um julgamento. Por exemplo, quando a terra começou a se encher, na época de Noé, o que Deus disse? Olha, o povo está muito rebelde, coração ruim, faz uma arca aí, porque eu vou destruir o mundo de então, em águas, por dilúvio. E veio o julgamento e destruiu a terra com o dilúvio. É uma dispensação essa daí, a época de Noé é uma dispensação, ok? Eles não olharam para Deus, se rebelaram contra Deus, apesar de Deus querer de cada um dos seres humanos o temor a Deus, a adoração a Deus, eles desobedeceram, fugiram de Deus, e Deus destruiu o mundo de então com o dilúvio. É uma das dispensações, ela é a segunda, ok? Muito bem. Para entendermos um pouquinho melhor então sobre dispensações, dispensacionalismo, eu guardei para mim assim, existem 3 pilares básicos quando eu falo em dispensações. Estudo da Bíblia, interpretação bíblica, olhando do ponto de vista de dispensações, existem 3 pilares. Eu vou colocar o primeiro. É uma interpretação literal quando você lê as profecias e as promessas da palavra de Deus. Literal, alguém deu a definição aqui, o Mr. Ryrie, ele falou assim, olha, é dar a cada palavra o mesmo sentido que ela teria em uso normal, quer empregada na escrita, na fala ou no pensamento. Não é você ler uma palavra e falar assim, isso pode significar, e dar uma espiritualizada, uma alegoria, o que isso pode ser. Não precisa alegorizar. O texto, você olha para o texto, interpreta o texto como ele foi escrito. O escritor sagrado da palavra de Deus escreveu com aquela intenção. O Espírito Santo dirigiu as palavras. Então entenda como está escrito. Esse é o grande ponto, pilar, né, que está escrito, o grande pilar do dispensacionalismo, olhar as coisas como elas estão escritas, tentar ficar o máximo possível, a menos que o próprio texto te permita pensar outra coisa.
Eu acho que eu dei esse exemplo também, mas não é alegorizar aí no caso, é figurativo, no sentido de quando Jesus fala assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, então você pensa, porta é uma linguagem figurativa para você entender que porta é onde se entra e sai, e ele está dizendo, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, porque eu sou o caminho, a porta. Então o texto permite que você leia isso com figuração, figurativo, tá? Agora, não adianta a gente querer alegorizar isso, não precisa, é assim que ele quis dizer que ele é o meio de levar a gente para os céus, é isso que ele quis dizer, só, ponto. É isso que o texto mandou a gente entender, sem tentar entender mais do que precisamos, né? Então, o primeiro é a interpretação literal, acho que eu vou voltar nisso daí, mas o segundo pilar é a distinção entre igreja e Israel. Deus formou um povo, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, então só guarda aqui o pilar, mas Deus formou um povo chamado povo Israel. Através desse povo, Deus iria revelar quem ele era ao mundo, a todas as nações. Então Deus formou um povo chamado Israel. Deu a eles todas as responsabilidades e obrigações de como eles deveriam agir, fazer e andar, e como eles seriam, e detalhadamente. Ou seja, é uma dispensação da era Israel. Deus falou, vai ser assim, na época das promessas, chama de dispensações das promessas. Vocês vão ser assim. Só que com o passar do tempo, veio Jesus nesse mundo, né? E trouxe para nós uma nova dispensação chamada a Era da Graça de Deus, a época de Jesus Cristo. E ali ele pregou a sua vida, mostrando para nós que ele veio para ser o Salvador do mundo, que ele então veio cumprir a justiça de Deus, era uma forma de resgatar o ser humano, vinha a salvação eterna de Deus através dele, do seu sangue, e ali ele formou aqueles que creram nele, que creriam nele, e formou-se então a igreja. Então, a partir de um determinado momento, ficou iniciada uma dispensação chamada dispensação da igreja, que é a que nós vivemos hoje, até hoje. Ficou formada. Como foi formada a igreja, muitos hoje interpretam a Bíblia dizendo assim, não, mas a igreja é o Israel que continuou e que Deus fez dele a mesma coisa. É um Israel que veio até um certo ponto, tudo que Deus falou para Israel agora aplica-se para a igreja, porque a igreja veio cumprir o que deveria ser Israel, eles não fizeram direito, aí Deus criou a igreja. Coisas desse tipo, gente, que não é verdade nas Escrituras. E o dispensacionalismo ajuda a gente a entender as coisas certas. Não é assim. Então, o segundo pilar vamos fazer uma diferença, uma distinção. Igreja é igreja, Israel é Israel. Ok? Temos que entender a Bíblia assim, senão nós vamos ter confusão doutrinária quando lemos o Novo Testamento. Israel é Israel, igreja é igreja. Existe muita coisa escrita sobre Israel no Novo Testamento. Aí você pode estar dizendo, então, está no Novo, então está valendo, é para a igreja. Não, está no Novo, Jesus mostrou os versículos, usou o Velho Testamento, falou mais coisas, trouxe o Evangelho do Reino para eles, mas falando com Israel. Ele não falou com a igreja, mas falou também para os da igreja. Então a gente tem que saber distinguir. Ele está falando para a igreja ou está falando para Israel? Tem que distinguir essas coisas. E a seguir eu vou fazer mais um detalhamento sobre principalmente esse caso aqui. Acho que hoje eu vou ficar mais nesse caso. Mas um terceiro ponto, só para guardar então, que tudo que Deus fez, através dos seus planos, das suas dispensações, né, do dispensacionalismo e da forma que Ele se revelou ao mundo, revelou a nós, tudo que Ele foi feito tem um propósito fundamental. Mas você não vai fugir desse propósito de Deus. A sua própria glória. Nós somos chamados para glorificar a Deus, nós somos chamados para adorar a Deus, somos adoradores de Deus. Deus quer ver a raça humana de volta para Ele, ligado nele, adorando, glorificando a Ele, é isso o propósito. Para fazer isso, obviamente aconteceram algumas coisas, por exemplo, a cruz de Cristo. Então, o propósito principal de Deus não é a cruz do Calvário, a cruz é um dos propósitos para se chegar no principal. O principal, adoração e glorificação de Deus. Deus quer ver as pessoas, a raça humana convertida, chegados a Ele, para trazer a Ele glória. E ser glorificado entre as nações. As nações dão a Ele glória. O povo de Deus dá a Ele glória. E todo mundo vai ser chamado a glorificar a Deus e confessar que Ele é Senhor. Isso é o plano de Deus. Então, irmãos, assim, uma das coisas que também me quebra um pouquinho o paradigma aqui,
é pensar unicamente, limitadamente, dizendo assim, Jesus veio só para me salvar. Não, ele veio para te salvar, para que você se torne um adorador de Deus. Não é porque eu tenho que ter medo, estou com medo do inferno, aí Jesus veio e me tirou o medo. Isso é muito simples, óbvio que é verdade, mas é muito simples do ponto de vista do padrão de Deus, do propósito de Deus. Eu quero você para muito mais do que só ser um salvo. Aliás, a gente diz isso, né? Deus quer que a gente se torne discípulos de Jesus Cristo, discípulos, seguidores de Deus, porque Ele quer que no dia a dia nós sejamos adoradores fiéis, contínuos, diários de Deus. É para isso que nós somos chamados, ok? O propósito de Deus é muito maior que a salvação da humanidade. O centro do propósito de Deus é a sua glória. A hora que você começa a pensar nisso, gente, você muda muitos parâmetros, que a gente fica muito fechado, limitado, travado numa parede, falando, Jesus veio só para salvar os pecadores. É muito mais do que isso. É muito mais extenso. E as dispensações nos ajudam a olhar a coisa mais aberta. Por quê? Nós vamos ter milênio pela frente, nós vamos estar presentes, a igreja está lá reinando com o Senhor. Dá para você enxergar isso? Tantas outras coisas que Deus prometeu e vai usar a gente, vai fazer com a gente, você consegue enxergar isso? Vamos ajudar o Senhor Jesus Cristo a reinar naquele reino, vamos julgar as nações. O que é isso? É muito mais coisas do que simplesmente tirar-nos da condenação eterna, ok? Então, ó, os 3 pilares: interpretação literal, distinção entre igreja e Israel, e terceiro, tudo foi feito para confluir, tudo para a glória de Deus. Guarde esses 3 pilares. Eu vou falar mais no do meio hoje, tá? Mais um pouquinho no primeiro. Vamos lá. A questão da interpretação literal, eu vou dar exemplos para vocês, que eu pincei da palavra de Deus. Eu nem vou ler, para a gente acelerar aqui, num trecho que vocês conhecem. Acho que são assuntos que a maioria de vocês, pelo menos, conhece. Quando o Deus mencionou que Eva, lá no Jardim do Éden, que da sua semente sairia quem iria resgatar e pisar na cabeça da serpente, Gênesis 3:15, né? Ele falou que da semente da mulher vai sair alguém, um descendente lá no futuro, que sobre ele vai estar a responsabilidade de cuidar disso, daquilo. Ele está falando de Jesus. E o Jesus nasceu ou não? Nasceu. Então não é alegórico aquilo que ele falou assim, da sua semente sairá, do seu descendente sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Aí você começa a alegorizar, não, isso, anjos, não tem nada de anjo, é Jesus que iria nascer numa manjedoura, num dia, lá em Belém, nasceu exatamente lá onde Jesus falou que ia nascer. Isso quer dizer, interpretar o texto literal, ia nascer alguém, nasceu, Jesus nasceu numa manjedoura, ok? É isso que eu quero dizer com interpretação literal. Noé foi alertado por Deus para que pregasse às pessoas ao seu redor sobre que viria o dilúvio. Veio o dilúvio? Veio. Destruiu toda a terra com água e ele e a sua família salvo numa arca. Então, não precisa alegorizar. Esse é o texto. Deus falou, vou destruir a terra. Destruiu a terra. Salvou Noé e a sua família e os bichos. Ok? Isso é interpretar literalmente. Falou que ia destruir, destruiu. Morreu todo mundo, é simples como isso, não podemos complicar essa história. Mais um exemplo, Deus deu uma promessa a Abraão, falando assim, eu vou dar para você uma terra. Isso não é alegórico, isso não é espiritualizar, inventar uma história espiritual. Deus deu uma terra com dimensões, com perfil geográfico, chama-se terra de Canaã. Aliás, eles vivem lá até hoje, Israel, é uma terra. Está lá, definida, essa é a terra, e quando você lê as escrituras, a palavra de Deus, você vai ver que Deus dá as limitações, até tal região lá no limite, até tal região naquele limite, no norte até aquele limite, ele delimitou a terra. Essa é a terra que eu estou dando para vocês, terra, região geográfica. Então, isso é literal, prometeu uma terra, receberam uma terra, lógico que eles não receberam toda ela ainda, mas Deus vai cumprir essa promessa no futuro, e vai ser terra. Não é nada espiritual, é terra, tá bom? A Moisés foi prometido tirar o povo da terra do Egito. Moisés, você precisa tirar o povo da escravidão do Egito. O povo saiu ou não? Sim, né? Saíram do Egito? Isso é cumprimento literal. Você vai tirar o povo das garras e vai botar eles para caminhar em direção a Canaã. É isso que aconteceu, assim que eu entendo as escrituras. Não inventa história, é assim só. Era para sair? Saíram. Assim eu interpreto a profecia.
Deus disse a Israel que seriam dispersos, né? O povo seria disperso se desobedecessem. Deuteronômio 26, 28, Levíticos 26. Se vocês não fizerem, vocês estão perdidos. Eu vou dispersar vocês entre as nações. Aconteceu? Aconteceu. Você acha judeu em todo qualquer país hoje, tá? Já teve até mais, mas tem. Porque Deus os fizeram ser dispersos, saíram da sua terra, foram embora para tudo quanto é país. Tem judeu aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Rússia. País que você mencionar, você vai achar, eles estão dispersos pelo mundo. Deus falou isso para eles: se vocês não obedecerem, vocês não vão ficar aqui juntinho, todo mundo junto, bonitinho, eu vou dispersar vocês, e vocês vão sofrer muito. É isso que acontece com os judeus, foram dispersos por todo o mundo. Só para lembrar que um dia, aí já é profecias a serem cumpridas, Deus vai juntar todo mundo de volta em Israel, ok? De novo, plano de Deus para Israel, não vai juntar crentes em Israel, vai juntar judeus em Israel, ok? Por isso tem que ser separado. Muito bem, mais um. A morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi profetizado. Vai acontecer isso, não é? Vai vir um Salvador, ele vai morrer ao terceiro dia. Jesus profetizou: vou morrer ao terceiro dia, levantarei. É isso que ele falou. Aconteceu? Tudo literalmente. E nós lemos os evangelhos. Jesus morreu, sepultado, pedra, tirou a pedra, ressuscitou, viram o Senhor, mais de 500 irmãos viram, tudo documentado, e subiu ao céu, ascendeu ao céu. Aconteceu assim, literalmente? Aconteceu assim, literalmente. Isso é a interpretação literal das Escrituras. Portanto, haverá um reino milenar. Por que eu falei tudo isso? Interpretar literal, esse é um dos itens que não se interpreta literalmente quem não segue dispensacionalismo. O reino milenar do Senhor Jesus Cristo, por exemplo. Então, haverá, como tudo foi interpretado até agora literal, por que não interpretar literal as profecias que estão por vir, que é o milênio? Haverá sim um reino milenar, será de 1000 anos, Cristo irá reinar aqui na terra por 1000 anos, logo depois do período da tribulação. Está tudo escrito, tudo profetizado. Por que eu tenho que inventar uma história alegórica em cima disso? É assim que vai acontecer. Assim como entendemos nas dispensações. Agora eu vou ler para vocês essa questão do milênio, tem muita leitura, eu vou fazer só essa aí rapidinho. Zacarias 14, 9, é uma delas que deixa para nós a profecia do reino. Como eu falei para vocês, tem vários aspectos de ler sobre a profecia do reino, eu vou ler essa aqui, mas Apocalipse 24. Zacarias 14, 9, diz assim o profeta Zacarias: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Irmãos, isso não aconteceu, é uma profecia não cumprida. Um dia, o Senhor Jesus Cristo será rei, um só será o seu nome sobre toda a terra. Para juntar esse versículo com outro, vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Aliás, o capítulo 20 ajuda todo ele, vamos pegar só o versículo 4, e vai dizer assim: vi também tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui a frase clara sobre o milênio. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso está em Apocalipse, eu li em Zacarias. Vocês podem ler em Jeremias, em Ezequiel, Daniel, vocês vão encontrar o rei, Daniel 2:44, vocês vão encontrar o rei, o Senhor Jesus Cristo, reinando sobre a terra. Não é reinar no céu, é reinar na terra. Ele vem na sua segunda vinda para estabelecer o seu reino. Bom, diante de todas essas colocações que eu fiz aqui, para que se fixe nas nossas mentes, que é isso que eu sempre aprendi. Isso significa, você aprendeu, que existe uma dispensação chamada milênio. Agora, as pessoas que estudam a Bíblia hoje distorcem, eles
distorcem isso aqui, não interpretam literalmente. Acho que eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, que os chamados amilenaristas, que amilenar quer dizer, não tem reino milenar, não existe reino milenar. Bom, se não existe, como está dito aqui, que eu acabei de ler para vocês, é o que então? O reino milenar tem que ser interpretado assim, espiritualmente. Ele já está entre a vinda de Jesus, quando ele nasceu aqui em Belém, até quando ele vier lá na frente. Isso é reino milenar. Esse é reino. O milenar não é bem 1000, é um reino longo. Está vendo? Já não é 1000, é um reino longo, assim, de muitos anos, tá? Irmãos, não tem base bíblica, só que é o que vocês vão ler por aí, inclusive em livros. Cuidado na hora que vocês comprarem livros para estudar esse assunto. Vai vir esses tipos de assuntos para vocês. A palavra de Deus ensina que haverá a dispensação chamada reino milenar no futuro, após a tribulação, quando Jesus virá estabelecer o seu reino. Vocês vão encontrar isso nas Escrituras, não nos livros de leitura. Ok? Então, esse é o ponto que eu queria fazer da interpretação literal. Está aqui. O amilenarismo, que eles dizem ser um período, não é um período de tempo literal, é apenas uma estação muito grande, onde as coisas já estão acontecendo, o reino é aqui hoje, não vai ser no futuro, já é hoje, Jesus já está reinando do céu, ele está lá, mas ele está reinando aqui. Eu não leio isso nas profecias bíblicas, não tem isso. Então esse é o amilenarismo, tá? Não tem argumentação bíblica, portanto não é verdadeiro biblicamente. Esse é o meu ponto. Muito bem. As interpretações da palavra de Deus, então tem duas escolas, eu já mostrei slide no outro estudo, que eu já até falei um pouco aqui, então só deixar claro mais uma vez. Tem o dispensacionalismo e aqueles que chamam teologia da substituição. Esse aqui quer dizer, sempre faz distinção entre Israel e a igreja, A teologia da substituição ensina que as alianças feitas ao Israel de Deus, as promessas feitas a Israel, são transferidas automaticamente para uma outra comunidade agora chamada igreja. Percebeu onde que mistura as coisas? É misturar as coisas. Então, teologia da substituição também não é bíblico. Aqui, o dispensacionalismo diz que é diferente as coisas, e no teologia da substituição vão dizer que Israel e a igreja é uma coisa só, a igreja é o Israel de hoje, e mistura todas as profecias feitas para um e para outro, e mistura-se tudo. Por exemplo, agora vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças entre Israel e a igreja. Acho que eu até mostrei rapidinho esse slide outro dia. Me desculpa eu ter colocado aqui reino, eu não gostaria de colocar para não confundir, né? Porque vamos chamar isso de ação de Deus. Eu ia corrigir, mas aí já estava lá, não deu para corrigir. Porque quando eu chamo de reino, para facilitar, complica. Porque você estava falando de reino, é o reino milenar? Não, esquece essa palavra reino, é ação de Deus, de uma forma, através de Israel, ação de Deus com a humanidade, através da igreja. Então, com Israel, aconteceu assim, eu chamo de centralizado. Deus, administrando lá de cima, com todo o seu poder, a terra, escolheu uma nação chamada Israel. E aí todas as nações vinham a Israel para oferecer suas adorações a Deus e reconhecer e ouvir desse Deus. Eles vinham de todas as regiões de Israel, vinham até Jerusalém, na cidade, iam até o templo, olha, eu estou afunilando aí, né? Iam até o templo, e lá no templo ainda a adoração era levada lá dentro no Santo dos Santos. Você viu como é que afunilou? Vem de lá de todo mundo para Israel, templo, Santo dos Santos, e aí é o contato com Deus. Esse é o contato com Deus. Aí Deus falou assim, na igreja, é uma ação de Deus descentralizada, através da igreja. Como é que Deus faz através da igreja? Ele fala assim, vocês vão sair agora, saiam agora de Jerusalém, vão para todas as bandas, a Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra, que é o que eu desenhei aqui, sai de Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria, vai para todas as partes remotas, vão para o mundo, é o contrário, saem de Jerusalém e vão para os mundos, pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é igreja. Perceberam uma pequena diferença aí? Era uma dispensação, Israel, outra dispensação, a igreja, de outra forma, a igreja. Ok.
Em Atos capítulo 15, eu pensei de fazer a leitura, mas eu vou bater o olho aqui, talvez, Atos capítulo 15, se vocês quiserem acompanhar. Eu vou estar dando exemplos de diferenças da igreja agora. E olha o que aconteceu em Atos capítulo 15. De 1 a 11. Eu acho que eu vou fazer a leitura. Vocês acompanham rápido comigo aí, sem cochilar? Sem dar sono? Vai, força aí. Eu sei que está dando sono, né? Quer acender um pouco a luz aí, por favor, Flávio? Eu sei que parece que o clima está meio para dormir hoje. Eu estou doido para chegar em casa. Então, eu já estou meio que pensando em vocês aí, escutando leitura bíblica aqui. Dá um soninho mesmo. Depois daquele café grande. Atos 15. Presta atenção no que aconteceu. Eu vou ler rápido, tá? Porque eu não vou parar no Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, já começaram a discutir esse assunto, contenda não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria em todos os irmãos. É porque o evangelho saiu, então, de Jerusalém, estava longe já, estava lá para outras regiões da Ásia, né? Tendo eles chegado, só que começou a causar confusão, esse negócio de Israel e igreja. Tendo eles chegado em Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Fala assim: olha aquele pessoal da igreja lá que vocês formaram lá na Ásia, eles têm que seguir a lei de Moisés, e eles têm que ser circuncidados, que era um ato que fazia-se entre os judeus, Israel, não gentios, ok? Não gente fora de Israel. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios e outros povos além de Israel a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que temais a Deus, Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nossos pais não puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, alguém que lê essa passagem vai falar assim: tá vendo, Zé? Ele falou assim que agora é tudo uma coisa só, porque agora Jesus veio, acontece que o texto não foi escrito para isso. O texto foi escrito porque alguns insurgiram no meio, desse que agora, formando a igreja, vieram lá do judaísmo e falaram assim: então, a igreja tem que seguir a lei de Moisés, agora vocês têm que se circuncidar eles. E Paulo aqui está dizendo: não, gente, para Pedro, né? Agora é tudo salvo pela graça, inclusive eles, os judeus. Percebe, irmãos, que de lá para cá existe a mistura. Judeus podem ser crentes, existem igrejas cristãs hoje lá em Jerusalém. Eu conheço um pastor que vem de lá, que ele dá seminário aqui no Brasil, eu já ouvi, Menno Kalischer. Por exemplo, escreveu esse livrinho. Se você for ver o endereço dele, é a Igreja Cristã em Jerusalém. Existem cristãos, Jerusalém Assembly House of Redemption, Jerusalém, Israel, é uma igreja. Então não é judaísmo? Não é judaísmo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Judeus, puros judeus, tá? Então, os judeus se converteram a Cristo, também aceitaram pela graça de Deus o evangelho, e se tornam salvos e pertencem à igreja. A igreja é formada também por judeus. Acontece que na dispensação que Deus criou para Israel, não se aplica a esse novo grupo chamado igreja, outra dispensação, inclusive para o judeu que está aqui dentro. Não aplica as regras da igreja, a dispensação da igreja. E é isso que eles estavam aqui debatendo e resolveram a questão, e levantou-se e esclareceu para todo mundo, ok? A fé no Antigo Testamento, lá no Velho Testamento, a fé ela acontecia, ela era colocada na promessa de Deus. No Novo Testamento, acho que alguém falou de manhã aqui, né? Não sei quem foi que falou, estou tentando lembrar, mas falou isso.
E a fé no Novo Testamento é fé no Filho de Deus, na redenção, na sua redenção no Calvário. No Velho Testamento eles colocavam fé naquilo que viria no futuro, Jesus morrendo na cruz, eles colocavam fé em Deus na sua salvação, e eles usavam animais, sacrificavam animais, traziam os seus sacrifícios de pombinhos e tudo mais, mas a fé era que Deus salvaria eles e libertaria eles do pecado. No Novo Testamento a gente é ao contrário, Jesus já veio, é fé em quem já veio, a fé é a mesma. Em outras palavras, a salvação continua sendo pela fé, tanto no Velho quanto no Novo. Tá? Fé nas promessas, fé no Filho de Deus, naquilo que nós lemos e fomos apresentados na palavra de Deus revelada. Portanto, existem muitos paralelos entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento, né? Mas a salvação existe nos dois tempos, lá e cá, e pela fé, ok? Vão guardando isso daí. Fé no Deus vivo, é isso que é a palavra-chave. É isso que acontecia lá e acontece aqui hoje. A grande diferença entre Israel e a igreja: cristãos hoje não oferecem animais em sacrifício. Isso era para o Israel. Ou alguém aqui oferece? O máximo que eu sei, vocês colocam no churrasqueira. O máximo que eu vejo fazer é isso. Fora isso, nem matam, né? Ficou com dó, né? Não atropela não, que não pode matar os animais. Antes era oferecido em sacrifício, derramava o sangue no altar, com um objetivo claro, né? Você oferece para o perdão dos pecados. A gente não faz mais isso, a igreja não faz isso. Não guardamos o sábado, isso é parte para Israel, não é para nós. A lei foi dada a Israel, não para a igreja. Cristo veio cumprir a lei. Ele até falou assim: eu não vim desmanchar a lei, né? Abrogar, assim, tem um termo estranho. Eu vim cumprir a lei, está cumprido, eu fiz, agora é em mim. Eu cumpri o que era necessário cumprir diante de Deus, não é mais a lei. Não guardamos o sábado, não apedrejamos adúlteros até a morte, parte da lei. A gente apedreja alguém? Na lei tinha que apedrejar adúlteros até a morte. Não marchamos em guerra como Josué fez para aniquilar os inimigos. Igreja não é um novo Israel. Ainda aqui, nessa ação centralizada de Deus através de Israel, então Deus, ele administrava isso nessa dispensação, né, de Israel, era por intermédio desse povo. Deus administrava através desse povo de Israel. Então tinha uma raça, eu não vou ler os textos para ir rápido, que eu tenho que terminar rapidinho. Tinha uma raça, lá em Gênesis 12, é quando Deus chama Abraão: Abraão, vem, sai da tua terra, eu te farei uma grande nação. Quem? Israel. Então Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para formar uma grande nação. Então Deus planejou as coisas assim: tem um povo, tem uma raça, aliás essa raça tem que ser exclusivo meu, vocês não podem se misturar. E a mistura, eu não lembro qual que é o texto, eu acho que é o 22, 15 a 18. Eu como não vou ler o texto, eu vou ficar meio perdido para dizer qual que é aqui. Mas num desses textos aí, a palavra de Deus fala assim: ó, não casem com seus filhos, com as filhas do que não é povo de Israel. Eu não quero que vocês misturem, seja um povo consagrado a mim, um povo separado, um povo exclusivo, que faça aquilo, porque eu vou demonstrar ao mundo, ao universo, às pessoas, às nações, quem é Deus, através de vocês. Estou usando vocês para governar o mundo, estou usando Israel, só que vocês têm que obedecer. E aí vem um monte de alianças, que eu não vou falar de alianças aqui hoje, é bem prático falar de alianças dentro desse tema meu, mas eu não vou falar porque é muito mais cheio de coisas, a gente fala outro dia. Mas Deus faz a aliança com eles, né? Então tem que seguir a aliança que foi feita com Deus, né? Muito bem. Tem uma raça, o povo judeu, o povo exclusivo de Deus. Muito bem. Mas aí tem um local. Você lembra do tabernáculo? Tinha tabernáculo, depois teve templo, tem Jerusalém. Está concentrado num local. Existe uma administração de Deus na dispensação de Israel, que existe não só uma raça definida, como um local definido. Tem um local definido. Israel, o povo, a Jerusalém é a cidade. 1 Crônicas 16, diz assim, eu vou ler esse texto aí. 1 Crônicas 16, 28. Ele só faz uma menção, né, para vocês lembrarem que todos os povos deveriam buscar a Deus em Jerusalém. Olha aí o versículo 21. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei, Jerusalém, oferendas
e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Para dar um exemplo como é que funcionava aquilo que eu falei, que os povos iam a Jerusalém, tem um local definido, lá no templo, vai lá. Tinha o tabernáculo, tinha o pátio dos gentios, tinha o santo dos santos. Vocês perceberam a coisa definida disciplinarmente com um local. Tem que ser em Jerusalém, aqui no meu povo Israel, tem que ser aqui no templo, lá no santo dos santos que o sacerdote oferece e entra, faz a mediação através dele, do povo com Deus. Aí tinha um negócio de tempo também. 2 dias especiais, o sábado era um deles, que estava na lei. Vocês guardarão o meu sábado, vocês não podem fazer nem o seu trabalhador, nem o seu servo, não vão caminhar mais do que uma distância tal, vocês têm que guardar e preservar o sábado, né? Então existiam outras festas, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação, e aí vai. Tinha esse negócio de tempo, daqui a pouco eu vou mostrar o da igreja, guarda aí, eu vou mostrar o da igreja já e terminar. Sacerdote, eles tinham sacerdotes, dos levitas, alguém que cuidava de ser o mediador entre o povo para levar as ofertas para Deus e os pedidos deles, as orações a Deus. Tinha a figura do sacerdote, o sacerdócio. Mediadores entre Deus e a humanidade, eram os levitas, e se burlasse essa lei, sofria consequência. Aqui está um exemplo, é Saul, 1 Samuel 13, ele era rei, não era sacerdote, ele quis fazer o papel do sacerdote, e Deus falou para ele, o seu reino acabou, você fez uma maior besteira da sua vida, você quis se fazer de sacerdote, não pode, você vai perder o seu reino. É isso aí, Deus bateu feio nele. E a igreja? Essa ação descentralizada através da igreja agora, na era da igreja, na dispensação igreja. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos um povo também escolhido. Vamos lá, 1 Pedro. Eu sou meio ruim de decorar, preciso chamar as crianças nessa hora para me ajudar, né? 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, existe um povo, nós, separados, formados pelo sangue de Jesus. Aquele que crê, está salvo. É formado aí, ingressado aí, na igreja, um povo de Deus universal. Qualquer raça, nação, língua, não é judeu que veio de Abraão e veio para ficar ali dentro daquela localização pifou aqui. Não é algo que fica fechado ali em Israel, mas é de todas as nações, etnias, religiões, pele, enfim, tudo. Igreja, entidade universal, espiritual, destinada a todas as pessoas. Pode pegar o microfone ali para mim? Sem discriminação ou preferência étnica. Somos filhos, herdeiros por Jesus Cristo. Deus é nosso Pai. Muito bem. Questão do local. Como é que fica o local? Vão para todo mundo. Como é que é Mateus 28, 19? Eu deveria saber de cor isso também, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que eu já citei de Atos 1 e 8, que é Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Questão de local, é todo mundo por aí disperso. A igreja primitiva se reunia em casas, sinagogas, catatumbas, florestas, desertos. Não tinha templo. Na igreja não tem que ter templo. Aí você fala assim, tem esse aqui, nós veneramos esse templo. Gente, é um outro dia para falar sobre isso, mas isso aqui é apenas uma casa. A igreja é quem está aqui dentro. Vocês são a igreja aqui no bairro local de Santa Terezinha. Não é quando a gente sai daqui, isso aqui é um prédio. E é isso que Deus quer passar para nós como diferença de judaísmo. A gente traz essas manchas de judaísmo, acha que isso aqui é um templo sagrado, que tem que, lógico, tem que ter todo o respeito. Afinal de contas, que a gente se reúne para abrir a palavra de Deus, falar de Deus, orar. Tem um respeito que exige aí, né? Mas não venera o local. Se nós sairmos aqui um dia e mudarmos todo mundo, a gente vai vender o prédio, vai virar um supermercado aqui. Qual o problema? É um local. Então, o local não tem a ver com isso na igreja. Tem sim, todas as partes da terra, nas casas, nos desertos, nas árvores, aonde vocês quiserem reunir.
Sábado e circuncisão era um sinal de tempo lá para o judeu, na aliança. Na igreja tem um outro sinal que Deus deu para nós. Batismo e ceia do Senhor. São ritos ordenados por Deus para a igreja. Ele mudou a história agora aqui. Não é sábado e circuncisão. Ele falou, algo que é bem ordenado a nós é reunir-vos para a ceia do Senhor em lembrança de mim. E o batismo, a identificação com o Senhor, quando você é crente no Senhor Jesus Cristo, passe pelas águas do batismo. Identifique-se com Ele. Diz ao mundo o que é isso que vai acontecer. O clero, aquele negócio de sacerdócio, tinha os sacerdotes? Na igreja é como? Todos nós. Cada cristão, um sacerdote. Nós somos sacerdote de Deus. Executamos o sacerdócio. Nós temos agora a liberdade de entrar no trono da graça. É assim que a gente age na igreja. Quando você entra mesmo na sua casa para orar diante de Deus, você não precisa de um intermediário. Falar assim, ó, vamos chamar o sacerdote para eu falar para ele os meus pedidos, e aqui na minha casa, então, ele faz a parte da intercessão por nós aqui da família. Você não faz isso, faz. Você se ajoelha ou se curva a cabeça, fala diretamente com Deus. Nós agora somos sacerdotes diante de Deus. Nós mesmo, o intermediário nosso é o Senhor Jesus Cristo. Falamos diretamente com o Pai no trono da graça. Em resumo, é isso que quer dizer. Tá? Agora nós temos liberdade de aplicarmos as coisas na igreja diretamente com Deus. Não temos intercessor nessa parte. Portanto, aqui está o final da nossa conclusão. Deus se revela nas eras e épocas diferentes. A interpretação literal nas promessas de Deus, não espiritualizar as interpretações, igreja não é Israel, judeus são salvos e fazem parte da igreja, existe um plano específico de Deus para com a igreja, plano específico de Deus para com Israel, no final dos tempos eternos, um só povo, teremos toda a eternidade, todos juntos, salvos. E uma coisa que eu queria deixar no final, existe um versículo em Salmo 122 que diz, orai pela paz em Jerusalém. Irmãos, Israel, depois que eu falei tudo isso, você pode estar pensando, falar assim, então nós fica para cá que eles ficam para lá. Não, Deus nos diz o seguinte, vocês orem por Israel, é o meu povo ainda, o meu povo escolhido, não deixou de ser, com todos os problemas que eles tiveram, é um povo da menina dos olhos de Deus, e Deus diz assim, ore pela paz, Israel, ore, eu tenho um plano para eles, eu vou cumprir esse plano, eu conto com vocês, igreja, para ficar orando diante dele. Então, um dia, vai acontecer a restauração de Israel. E para terminar, eu vou ler esse versículo, que da outra vez eu já não li, eu estou ficando invocado, deixar esse texto para o final aqui, viu? A gente termina, está bem no final, tem um amém aqui em seguida, tá? Mas preciso ler esse texto. Amós. Se alguém achar aí, se quiser ler, pode ler. Achei. Olha aqui que Deus diz a Israel. Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuem o restante de Edom, de todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que bom, deixa, esse aqui é detalhes. Deus um dia vai restaurar Israel, de uma forma maravilhosa, é um outro estudo, mas não pense que Deus fez uma dispensação de Israel, e que terminou lá para lá, e deixa quieto. Deus ainda está tratando com Israel, ainda vai tratar de Israel no futuro, e nós somos a igreja, que é uma outra dispensação, e Deus pede para nós, olhe para isso com cuidado, ame os judeus, preguem para eles o evangelho, orem pela paz de Jerusalém. E obviamente que com a igreja vai haver o arrebatamento, que logo mais nós vamos subir com o Senhor nos ares. Não o povo judeu. A igreja vai subir no arrebatamento, onde nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de